E... Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai ranquear todos os livros lidos por mim em 2024, nesse ranking aqui do Tier Maker que eu fiz. E tem algumas categorias, já coloquei as leituras todas bonitinhas ali embaixo e eu vou mostrar pra vocês então. Bom, nós temos a primeira categoria que é obra-prima, o nome já explica. Muito bom, nota 10. Nota 10 sendo o bordão do Lusca Vivotti, que ele faz plantão BBB, assim, eu acho muito legal, muito divertido, fica acompanhando, assim. O BBB não tá tão legal? Não, mas o plantão dele é muito legal. E eu vi quem fazendo esses rankings foi o Lucas Barros, o Livas, e a Ana Caru. Então eu gostei muito dos vídeos deles e decidi fazer também. O terceiro é bom, tá? Porque é bom, tá? Mas assim, aí tem a próxima categoria, que é tipo assim, tem alguma coisa que eu não sei, não foi. E se eu te contar, é uma coisa assim... Cara, se eu te contar que eu achei esse livro horrível, uma coisa assim. Mas eu acho que não vai ter nenhum livro nessa categoria, porque não necessariamente tá escrito, tipo, 5 estrelas, 4 estrelas, blá, blá, blá. E depois eu posso até mostrar pra vocês quais foram os livros que tiveram estrelas menores, mas nenhum deles foi menos do que 3 estrelas, tá? A menor nota que eu dei no ano passado foi de 3 estrelas, mas isso aqui é muito pelo conceito, não necessariamente pela nota em si. Então, vamos começar. Começamos com Olivia Viplais, comédia romântica mais 18. Esse é Meu Detestável Chefe, que vai contar a história do... nem lembro mais os nomes, mas é o chefe e a funcionária e tal. E foi um livro que eu dei uma nota muito boa, eu dei 5 estrelas. Mas olhando assim por esses conceitos é bom, tá? Eu me diverti, bem gostosinho. Foi a primeira leitura do ano e eu gostei bastante. E foi 5 estrelas e tá nessa categoria. Então assim, gente, não se apeguem necessariamente à categoria e equivalam a nota, assim, sabe? Porque realmente são vozes da minha cabeça, memória de quem já leu isso há muito tempo, mas as notas estão aqui registradas no meu Read Journal e eu tô dando uma checada, assim, só pra ver, tipo, ai, como é que foi, como que tá sendo a minha opinião agora. Então, vamos lá. Depois nós temos Quem e Tudo, que também é um livro nacional, e eu vou colocar no assim, porque eu sinto que foi um livro que é muito bom e ele tem um plot que realmente é pra te deixar indignado e tudo mais. Só que, assim, eu sinto que a revelação do plot chegou muito tardia. E mesmo que eu tenha ficado indignada, eu não fiquei tão indignada quanto eu achei que eu ficaria vendo o plot, entendeu? Então, é isso. Não consegui sentir, sabe, aquela indignação, vontade de dar um socão. É isso, não tem muito o que falar. Mas basicamente nesse livro ela morre e daí ela volta em busca de vingança lá. O próximo livro é As Péssimas Decisões de Laila, da Estefânia Cedro, também um livro nacional. E é uma comédia romântica, este é mais 16. E eu vou colocar no muito bom, nota 10, porque a história é muito engraçada, a personagem é muito carismática, ela é muito engraçada. Ela passa por uma cirurgia lá pra botar silicone, só que nesse meio tempo ela descobre que o namorado dela e a melhor amiga estão se pegando, ou seja, estão traindo ela. E ela vai pegar e criar um blog e vai falar, gente, aconteceu isso, 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 meu nome é fulano e tal. E o que que eu faço? Eu chego lá e não faço nada, ou eu coloco laxante na bebida deles. Então, tipo assim, a primeira coisa que ela bota é o laxante na bebida dos dois. E é engraçado, tipo, são coisas cômicas que vão acontecendo ao longo. E depois ela encontra lá um amigo antigo dela, que é o menino, o crush, que ela chama de crush. E enquanto ela tá, tipo, vivendo a vida dela como Ayla, ela tá postando no blog como Laila. Então, assim, é muito criativa, né? Laila. Mas eu gosto bastante e foi bem gostosinho de ouvir essa fofoca. O outro é um spin-off, As Péssimas Decisões de Gustavo. É basicamente contos a mais, assim, e tem umas cenas, assim. Mas, assim... eu vou colocar no assim, porque de tanto que eu tô falando é assim. Eu gostei, mas... Não precisa ler. Mas eu gostei, mas não precisa ler. Depois nós temos Percy Jackson e o Cálice dos Deuses. Eu não vou botar na obra-prima, porque eu entendo as reclamações e tal. Mas é muito bom, nota 10, porque é um livro que... Ai, eu não sei. Eu li Percy Jackson, Crônicas dos Kane, Magnus Chase, Heróis do Olimpo, Pra Você Já Paulo, tudo num mesmo período.
E Percy Jackson em si foi uma série que eu sinto que eu deveria ter lido mais nova, mas que não me pegou tanto quanto os outros. E esse livro aqui foi muito gostoso de ler, mas também não foi tipo assim, ai, obra-prima. Sim, é muito gostoso de ler, é muito gostoso revisitar, é muito gostoso ouvir o Percy narrando novamente. E foi uma das melhores lições ali que tem dos livros do Percy Jackson, e eu gostei bastante. Depois, Prometa Não Se Apaixonar, da N.S. Park. Gente, a Nika, é uma das minhas autoras favoritas. E esse é um romance mais 16, que eles são colegas de apartamento. E ela vai voltar pra cidade pequena porque o vovô dela tá doente. Só que ela não quer voltar sozinha e ela vai contratar o colega de apartamento dela, que é o Sebastian, pra ser namorado de mentira dela durante esse período e tal, e acompanhar ela, etc. Muitas camadas esse livro, não é só um romance, mas é um romance muito gostoso de ler. E eu estou com um livro físico agora e eu vou fazer uma releitura esse ano. Mas eu gostei bastante desse livro e virou um dos meus favoritos da autora. E é isso aí. Muito bom. Um dia dá pra eu ranquear, tipo assim, livros, séries, não sei. Mas aí eu pegaria de vários autores que eu já li vários livros. A Nika seria uma delas, porque eu já li todos os livros dela que ela publicou. E eu recomendo bastante. Depois nós temos A Princesa Desastrada, que é um livro que eu li no Kindle Unlimited e foi por curiosidade mesmo. E eu achei muito bom, nota 10, e mesmo sendo tipo um livro de diário pra criança e tal, eu achei que a Made fez muito bem e as ilustrações são muito legais e o personagem é muito legal, muito carismático. Eu adorei e eu tenho vontade de reler, tipo, de ler mais assim as próximas edições, porque é um diário, né? Então tem diário 1, esse é o primeiro, aí tem o próximo e tal. Mas eu achei bem gostosinho e eu achei que o universo ficou muito legal, a forma como ela construiu ali no livro. O Andarilho é um conto, e ele é um conto que se passa nas 7 terras de Lacrimosa. Esse é um conto do livro A Estrada de Sangue e Areia. Se passa no mesmo universo, mas não tá tão relacionado às histórias, então você não precisa ler um pra ler o outro. E eu achei muito bom, gostei bastante. É um rapto de uma menina. E eu não lembro muito bem como é que é. E se eu falar muita coisa também vou estar dando muito spoiler. Mas eu gostei, muito bom. A Empregada. Cara, é bom, tá? E eu acho que na ordem tá assim e esse tá assim. Tá. É bom, tá? Eu gostei. E eu tenho vontade de ler os próximos livros só pra saber onde a autora vai, mas eu recebi também algumas notícias de que, tipo, continua sendo uma farofa, só que é uma farofa um pouco pior. Aí eu fiquei meio assim de ler mais, mas eu gostei bastante da escrita e eu achei muito legal a forma como tudo foi se construindo, apesar de ter descoberto tudo, assim, bem antes. E realmente é uma farofa, mas é uma farofa de suspense e eu adoro suspense e achei muito legal. De Volta pra Casa. Esse livro é um spin-off também, é um conto de Rainha da Califórnia, que é o livro da Gabriela. E, gente, Rainha da Califórnia é muito bom, tá? Se eu tivesse lido esse ano, eu teria colocado muito bom, nota 10. Mas o conto é realmente, sim, muito gostosinho de rever os personagens, de ver como eles estão depois e tal. Mas é isso, tipo, é gostosinho e me fez sentir em casa. Mas o livro é nota 10, nossa, muito bom mesmo. Vingança. Ai, se eu colocar... Eu tô brincando. Assim, eu entendo quando as pessoas falam que gostaram muito de Vilão. E se fosse colocar Vilão, eu colocaria no Obra-Prima, tá? Vilão é um livro muito bom mesmo. Mas Vingança é um livro bom. Só que, ao mesmo tempo, ele é meio assim... Eu vou colocar ele bem na ponta do assim, porque ele tá entre o bom e o assim. É porque o que acontece? Vingança, ele é a sequência de Vilão e realmente tá no mesmo universo, conta a história dos mesmos personagens e tal, tem acréscimo de outras pessoas. A gente tem a criança, né, no começo do livro de Vilão, a Sade é uma criança. A Sade, eu acho que é o nome dela. E agora, tipo, ela é já mais velha, né, já passou da adolescência e tal. E assim, conta o dia a dia, etc. Mas, sabe quando... fica enrolando, ele tem muito mais páginas do que deveria, fica enrolando, só que eu gostei, ele é gostosinho, porque é o mesmo universo e eu me apeguei ao universo, então eu vou deixar ele no assim, mas bem na ponta do bom, tá? Entre Farsas e Beijos, da Caroline Dias, é bom,
É bom. E tá no muito bom e o bom, tá? Ele é bem gostosinho de ler. Foi uma leitura que... foi a minha primeira vez que eu li esse livro. Inclusive, recentemente eu reli ele no físico dessa vez. E Entre Farsas e Beijos surgiu por parte da autora, assim, dela tentar reescrever a história do Daniel Reed e da Alicia. E esses são dois personagens que aparecem, inclusive, nesse livro de Entre Farsas e Beijos. Mas o primeiro livro, né, quando aconteceu lá a história dos dois, eu não lembro como é que se chamava, acho que era Inimigos com Benefícios. Mas, assim, foi meu primeiro contato com a autora e eu amei o livro, foi muito cativante, muito gostoso. E ela tentou reescrever e tal, e surgiu a história do Pedro e da Amira, porque o Daniel e a Alicia não quiseram ter os destinos mudados. E realmente, tem muitas coisas que são parecidas, e eu gosto disso. Só que, como eu já li primeiro o Inimigos com Benefícios, eu ainda tenho um carinho muito grande por eles. E eu acho que, sim, o Pedro e a Amira, casal lindo, maravilhoso. Mas eu ainda gosto mais do Daniel e da Alicia, apesar de achar que a escrita da Carol tá muito melhor nessa nova edição, assim, e os personagens estão muito legais. E o outro livro, que é a duologia, né, Entre Flores e Beijos, que é o que eu tô lendo agora, tá muito gostoso também de ler. Mas eu tenho um apego muito grande pelo Daniel e a Alicia. Onde as Estrelas Não Brilham. Gente, esse daqui é da Carol Dias, e eu li 2 livros dela no ano de 2024. Onde as Estrelas Não Brilham é uma ficção científica, mundo distópico. Ele tem o Brasil aqui, o Brasil futurista, que é um Brasil que fica suspenso, assim, no ar, onde só os ricos ficam e tal. Tem toda uma questão ali de raça e tal, e classe social. Eu achei muito, muito legal, e eu adorei essa história. E depois que teve o plot lá, nossa, eu dei um gritão, foi muito, muito bom a experiência. E é um livro super curto e bem gostoso. Depois nós temos Eu Pedirei Por Você, que é da Olivia Viplais também. Eu pediria por você a spin-off de Faça Seu Pedido. E, gente, Faça Seu Pedido é muito gostoso, é muito bom, nota 10. E eu adorei o spin-off também, então eu deixei aqui no bom, tá? Mas por ser spin-off e tal também, ele não tá muito na frente dos outros, ele vai ficar aqui atrás mesmo, porque eu ainda assim gosto bastante de Volta Pra Casa, então eu vou deixar mais ou menos tá desse jeito, tá certo. Nossa, gente! Ai, recursão do Playcraft, meu Deus. 5 estrelas favoritado. Por mais que não se apaixonar também foi 5 estrelas favoritado. Mas recursão do Playcraft foi assim, 5 estrelas favoritado. Lindo, maravilhoso, obra-prima, maravilhosa. Ficção científica, conta a história do Barry Sutton, que ele é um policial e ele tá investigando lá a síndrome da falsa memória. Que é uma síndrome que o pessoal tá tendo de que eles estão, de repente, surge um estalo e eles veem como se eles estivessem vendo outra vida, assim, por cima da vida que eles estão vivendo. Aí eles ficam totalmente confusos. E a gente tem o Barry Sutton, né, que é esse policial que tá investigando a síndrome da falsa memória. E tem uma cientista que eu esqueci o nome dela, mas ela tá mexendo com pesquisa de memória também, em relação, acho que a Alzheimer, por conta da mãe dela. Então, assim, é uma ficção científica muito boa mesmo. Eu amei, é muito bom, muito bom. Eu vou deixar aqui, muito bom. No Dia do Seu Casamento, da Thaís Dourado. Vai ficar aqui. É uma releitura e vai contar a história da Malu e do Jaê. Os dois são melhores amigos de quando eles são mais novos e tal. E aí a Malu vai se casar com, acho que o Guilherme, o nome do menino. E o Jair vai roubar ela do altar, porque a Malu tá prestes a ter uma caganeira. Ela ficou muito nervosa, começou a dar dor de barriga. E aí ele vai pegar ela do altar, vai sair correndo e tal. E ela não vai se casar. Então vai rolar, assim, é bem gostoso, muito comédia romântica, assim, bem gostoso mesmo. E eu adoro os dois, e tem um tubarão sorridente na história. Acho muito engraçado, vocês vão entender. Se quem ler vai entender. O Cão Alegre. Cara, é bom, tá? Ele é bom e perto do muito bom, mas ele é um livro que eu não sei como avaliar ele direito, sabe? Porque... eu vou deixar aqui. Acho que vou deixar aqui. Porque, assim, ele é um livro pequeno, ele é um livro pra criança, e ele vem daquele dorama lá, que é Tudo Bem Não Ser Normal, It's Okay Not to Be Okay, alguma coisa assim. E é da autora lá, a Kim Moon-gyun, que é a autora a personagem é a autora da série, fez esse livro, e aí esse livro foi lançado com o nome dela como autora, entendeu?
Então, gente, acabou o armazenamento do celular, eu tô tentando gravar aqui de novo, mas vamos continuar. Eu sinto que o livro, eu tava falando sobre o Cão Alegre, né? É um livro infantil e tal, e ele tem uma lição muito boa, eu gosto bastante, mas eu vou deixar ele aqui no bom, tá? Mas ele é muito bom, se for pensar que, tipo, é um livro pra criança. Talvez seja amor. Assim, gente. Tá, eu vou por aqui, mas é com dor no coração. Se eu te contar que eu não lembro o que acontece nesse livro, vocês ficariam bravos comigo? Porque eu lembro que é uma comédia romântica, é bonitinho, é um romancezinho de uma menina com um cara lá, e eles estão na escola e tal, mas não é grandes coisas, e por ser um livro pequeno, eu achei que eu ia gostar mais. É um livro mais curto, não é pequeno, ele tem 200 e algumas coisas, páginas, mas realmente não é horrível, mas eu não me lembro, e se eu te contar, não sei. Outro, se eu te contar, já tá em sequência aqui, foi uma decepção na minha vida. Foi um livro que eu não gostei muito da escrita da autora. Eu não sei, muita gente fala, nossa, gente, essa escrita é muito fluida e tal. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa que aconteceu comigo quando eu li Colleen Hoover. Eu sei por que as pessoas falam que é um livro que é fluido e tudo mais, mas eu não consigo achar ele fluido. Tipo, pra mim, ele foi meio enroscado, assim. E depois daquele verão também foi meio enroscado. E ainda teve o plot no final que eu não gostei. E na minha cabeça não faz muito sentido, mas... Assim, tipo, faz sentido. Mas pelo andamento da personagem e tal, não fazia sentido. Na minha cabeça, né, gente? Não sei. Mas realmente, não gostei do livro. E acho que... Deixa eu ver até quantas estrelas eu dei. Eu dei 3,5 estrelas. Pra vocês verem que, tipo, tá no seu te contar, mas ele não... O outro também foi 3,5 estrelas, mas ele não tem nada a ver a nota com o negócio. É só um comentário, eu não gostei do livro. Mas eu achei o livro... Eu não gostei do livro, mas dei 3,5 estrelas. Ele é um livro bem construído, os personagens são bem construídos, mas chega um momento que eu vi que eu... Depois, tipo, o que restou do livro pra mim foi assim... não foi. O Príncipe Cruel, eu não sei onde eu boto. Ele não é muito bom nota 10, mas ele é muito bom nota 10. Ele é muito bom nota 10, gente. Ele é assim. No começo eu achei que eu não ia gostar, porque tava meio enrolado e tal, mas as pessoas falaram que é assim mesmo no começo. E depois os próximos livros vão melhorar. Eu estou lendo o segundo livro, né, que é o Rei Perverso, mas eu não andei muito com ele também. Mas tá aí, eu gostei bastante. E, gente, a Judy é simplesmente uma das melhores personagens que existe. Tipo... É um livro que ele é mais 14, né? Então, assim, nessa época de 14 anos, se eu lesse O Príncipe Cruel, eu ia ficar completamente fascinada e eu ia ler os outros livros lá super rapidão. Mas eu achei incrível e no final, principalmente, uma série de plots um em cima do outro, maravilhoso. Nunca tinha tido contato com a escrita da Holly Black e eu gostei bastante. Bom, gente, Até que a Sorte nos Separe. Eu gostei muito de Até que Eu Te Mate Nos Separe, que é o primeiro livro dessa duologia, assim, que é da Lovely Loser, também é um livro nacional, e é dos irmãos Diamond. Então, o primeiro livro conta a história do primeiro irmão Diamond, que, se não me engano, se chama Sebastian, e esse segundo eu não lembro o nome dele, mas o primeiro livro eu amei, eu achei muito gostoso, e eu adorei a comédia romântica e as farpas que eles trocam e tudo mais. Só que Até que a Sorte nos Separe, eu não sei se é porque eu já tinha uma carinha minha assim de que eu não gostava muito desse irmão Diamond, porque no primeiro livro ele é meio chato assim, mas depois ele é super legal. Só que eu não sei, não me cativaram. Os personagens, eles parecem que se odeiam e do nada eles se gostam, mas na minha cabeça, não sei, não consegui, não tinha química, não sentia química. Eu fiquei muito triste porque fui com uma expectativa muito boa, mas eu não senti a química dos dois. Daí eu fiquei triste. Operação Paixão. Ai, gente. Esse tinha tudo pra ser um livro obra-prima maravilhoso, porque eu amo eu amo filmes que tem agente secreto. Tipo, eu amo livros que tem filmes. Tô falando tudo errado. Eu amo filmes que tem agente secreto e eu adoro assistir séries com suspense e tal, que é aquele suspense mais confortável, blá blá blá. Mas quando tem filmes de comédia romântica que ele ou ela é agente secreto e tal, eu acho muito legal, divertido e eu fico super cativada.
Mas em Operação Paixão, que tem essa premissa de que ela é uma agente, ele também é. Não, calma, confundi. Ela é uma agente que vai espionar ele, porque ele é um criminoso. Não, ele é amigo de um. Ele é melhor. Ai, calma. Ela é uma agente secreta e ela tem a missão de espionar um cara específico. Só que esse cara específico, que é o vilão, ele é o cara que vai se casar com a irmã dela. Então, o disfarce dela vai ser ela mesma, porque ela vai no casamento, já que ela é irmã, né, da noiva. E aí, esse moço aí, que é o par romântico, é o melhor amigo do vilão lá, que é o noivo da irmã dela. E aí ela vai tentar seduzir ele pra conseguir segredos e tudo mais. E tem tudo pra ser um livro muito bom, muito gostoso, mas eu não sei. Eu acho que foi um pouco da escrita que não me cativou tanto. Mas tinha tudo pra ser nota 10. Mas é bom, tá? Vou colocar aqui. Não, vou colocar aqui. Meus Dias na Livraria Murasaki. Muito bom, nota 10. Vou deixar ele aqui. Dias na Livraria Murasaki é um livro conforto. Ele é pra ser daqueles livros de ficção de cura. E foi meu primeiro contato com a literatura japonesa. E eu achei incrível, maravilhoso. Ele não é grandes coisas, não tem plots gigantescos. Ele é um livro de cotidiano em que a menina, ela descobriu que o namorado dela vai se casar com uma outra pessoa. E ela vai se demitir do emprego dela e tal, porque eles são da mesma empresa. E vai acabar indo pra casa do tio dela, que fica em cima da livraria Murasaki. E ela vai morar lá, vai ajudar a cuidar da livraria e tudo mais. E no começo ela não gosta de livros, e depois ela vai começar a gostar. E eu acho que esse livro, ele mostra muito o poder revigorante dos livros e como eles podem ser válvulas de escape, materiais de apoio e conexões com outros mundos, com outras pessoas. Depois nós temos Estrada dos Refúgios, da Bettina Winkler. E esse livro é muito bom, nota 10 também. Eu vou colocar ele... Nossa, eu vou colocar aqui na frente. É uma história de suspense, em que nós temos 3 irmãs adotivas. E elas são filhas de um serial killer. Quem adotou elas foi um serial killer. E elas estão no interior da Bahia... E elas vai começar a ter, tipo, uma série de crimes em volta delas, assim, e elas vão, né, ter que investigar o que vai acontecer, e o final é muito bom. Ai, eu amei. Eu não estava esperando, eu juro, eu não estava esperando. Eu pensei em tantas coisas, tantas possibilidades, mas eu não estava esperando. A Mulher do Meio-Dia. Esse livro aqui é bom, tá? É uma história bem curtinha, acho que tem menos de 100 páginas. Foi escrita pela Júlia Magno e também é um livro nacional. E vai contar a história dessa moça que ela tem um vício no álcool. E ela é uma artista e vai conhecer um outro cara. É uma novela e é gostosinho de ler, mas ao mesmo tempo vem com uma mensagem que te dá um soquinho no estômago, assim. Mas eu gostei bastante e eu vou deixar ele aí. Depois nós temos o meu favorito. Eu acho que é o favorito, gente. A Lanterna das Memórias Perdidas. Inclusive, eu estou relendo ele no momento. Tá aqui, ó. E a primeira coisa que eu escrevi, porque eu sempre escrevo, né, nas minhas leituras. Então, eu coloquei assim, a primeira leitura foi em 2024. E a segunda leitura eu comecei no dia 8 de abril de 2025. E eu estou relendo porque quero sorrir/sofrer. Porque este livro aqui, ele parece ser um livro inofensivo, sabe? Ele também segue a premissa de literatura de cura, é um livro de literatura japonesa também. Vai contar a história de um cara que ele é o guia pessoal das pessoas que vão para esse estúdio fotográfico. Então, nós temos um estúdio fotográfico que fica entre a vida e a morte, e as pessoas morrem, vão para lá, e elas são recebidas por esse cara. E esse cara vai mostrar, assim, várias fotografias, cada uma de um dia da sua vida. E você vai ter que escolher, tipo, uma foto por ano pra fazer um caleidoscópio da sua vida. Então, por exemplo, eu tenho 21, aí eu chegaria lá, teria 21 caixas cheias de fotos, eu iria olhar todas as 365 ou 366, se for ano bissexto, fotos, eu ia pegar uma delas por ano e no final a gente ia pendurar no caleidoscópio, rodar e vai ser a vida que passa diante dos olhos quando a gente
morrer e tal. E aí a gente vai para uma próxima passagem que não sabemos o que é. É um livro que ele fala muito sobre essas memórias, sobre o que a gente leva da vida, que literalmente são as memórias e é o que a gente é, né? E eu gostei bastante, é muito 5 estrelas favoritado, chorei horrores e é um livro super curto, tem menos de 150 páginas. Eu recomendo bastante pra vocês, me tocou de um jeito incrível. Inclusive, por isso que estou relendo. Depois nós temos Babel, que também é outra obra-prima, e eu vou pôr aqui. É um livro da R.F. Kuang, a Rebeca, e ele é um tijolão. Ele é tipo um tijolo, acho que 500 e algumas coisas, páginas, 600, sei lá. Mas, e também a diagramação é extremamente apertada, nossa, que raiva. Mas é um livro muito bom. Muita gente falou que é enrolado e tal, mas ele vai falar sobre a história do Robin. Eu acho que esse que era o nome dele. O Robin, ele é um garoto que nasceu na China e ele é trazido para Inglaterra, França, acho que é por um professor lá. Esse professor, ele ensina para ele o grego, dá ensinamento, dá estudo e tudo mais. E depois ele vai para uma universidade, que é a Universidade de Oxford, e ele é meio que privilegiado, né? Por ser trazido para um ambiente mais europeu, por ter conhecimentos de outras línguas e tal, tal, tal. Só que se você parar pra pensar, ele nem pediu para ser trazido. Tipo, tem todo um... Tem muitas críticas, muitos âmbitos sociais, culturais, etc. Mas o que mais me pega nesse livro, que é também um dos focos, é a questão da tradução e o como a transformação de uma linguagem para outra, a gente perde os vínculos das línguas, a gente perde a cultura que tem na língua, no conteúdo e tal. E é basicamente quando, por exemplo, nós lemos um livro que é... o que eu mais senti, que é o que eu tenho mais conhecimento também, né? Eu sou descendente japonesa, e quando eu li Meus Dias na Livraria Morisaki e A Lanterna das Memórias Perdidas, 2 livros de literatura japonesa que foram traduzidos do japonês para o português, eu senti que eles fizeram um ótimo trabalho, e ao mesmo tempo tem algumas partes que eu consigo ver como seria dito na língua japonesa. Eu não sou fluente nem nada, mas tem uns tratamentos que eles fazem diferente, né? Chamar no final de san ou chan, dependendo da pessoa, por respeito e tal. E tem vários tipos de tradições que eles têm ali no meio, a cultura que a língua carrega, e as memórias, etc. E também os costumes ali dentro. Então, se eu soubesse ler em japonês, eu leria em japonês. Mas quando foi traduzido do japonês pro português, é bem melhor do que, por exemplo, ser traduzido do japonês pro inglês e a pessoa pegar a tradução de um livro japonês, só que traduzir ele do inglês pro português, entendeu? E aí, esse trajeto, ele oscilaria muito, porque o conhecimento que eu tenho, que o tradutor tem, da língua japonesa para a língua inglesa vai ser um. Aí a pessoa que tem conhecimento da língua inglesa para traduzir para o português seria outro completamente diferente. E, dependendo da escolha de palavras, pode ser que mude o sentido de uma coisa que estava escrita aqui e veio parar nesse outro país. Então, em Babel, a gente tem esse tipo de crítica também, que eu acho muito pertinente. E ali vai além dos livros da ficção e tal, mas é uma trajetória, é um livro incrível. Eu li em leitura coletiva com o Dutz e foi, assim, maravilhoso. E por isso, por ter lido esse livro da R.F. Kuang, eu tenho muita vontade de ler os outros livros dela, que especialmente Yellowface, que eu acho que é o outro livro único, mas também A Guerra da Papoula, que é um livro de fantasia e tal, que todo mundo fala muito bem. Aí vem 3 livros de comédia romântica da Alice Almeida. Então nós temos Rose e Scorpio, que eu me diverti muito, muito, muito lendo esse livro. Eu vou colocar aqui depois de... Não, mentira, eu vou colocar aqui. Me diverti horrores lendo esse livro. Eles são amigos e eles estão numa academia lá de atores e tal. Ele é ator, alguma coisa desse estilo. Ele é ator, mas ele vai pra faculdade, pra esse lugar que a Rose também estuda. E no começo eles são meio assim, mas depois eles viram super amigos. E aí no final, né, amantes. Esse conto de fada rock and roll, eu gostei, mas
mas assim, ok, eu acho que eu gostaria de ler outros livros da mesma banda, né? Que é uma série de livros, esse Conto de Fadas e Rock and Roll. O primeiro é o Vocalista, que é o primeiro que eu li, mas eu não gostei muito, eu acho que eu vou gostar mais dos outros livros, mas eu não sei se eu vou ler também. E esse Rock in Love, ele é um livro muito gostosinho, que são adolescentes num teatro da escola, se não me engane, e eles passam por entre os outros livros da autora, sabe? Tipo, tem várias referências dos livros da autora nesse livro aqui, eu gostei bastante, me diverti. Depois nós temos Assistente do Vilão. Gente, Assistente do Vilão é tão legal! Deixa eu ver onde eu ponho. Vou por aqui. Assistente do Vilão. Muito bom, muito gostoso. Adorei, fluido. A escrita não é das melhores, mas é muito fluida, é muito gostosa. E o enredo ali, a premissa e tal. E tem comédia romântica, fantasia, humor. É um livro que ele não é pra ser levado tanto a sério. Ele é literalmente entretenimento. E eu li na época que eu tava fazendo os últimos trabalhos da faculdade no semestre e tal. Eu achei que super valeu a leitura. E ele não promete, tipo, coisas gigantescas. E ele te entretém. É muito gostosinho. Eu gostei bastante. É uma farofa. Vou confessar que é uma farofa. Falso Paquera, da Morgana. Eu não li o segundo livro, que é uma duologia, né? Eu não li o segundo livro. Mas do que eu me lembro dele, eu gostei. Mas realmente eu não me lembro, entendeu? Mas pelo que eu me lembro, eu gostei. Vou até ver quanto que... Dei 4 estrelas, eu gostei. Um Fake Date com Benefício. Gente, esse livro aqui da Tayana Alves, muito bom. Eu vou deixar. Inclusive, lançou o segundo, eu tô doida pra ler, mas como eu prometi que eu não vou comprar livros até o final, não, até o meio desse ano, que é o meu aniversário, aí eu não comprei ainda a sequência. Mas é um livro muito gostosinho, que vai contar a história de ex-namorados. Eles eram namorados na época de atores, assim, de uma novela mais teen e tal. E aí ele se torna um integrante de uma banda internacional que pega, tipo, um integrante de cada lugar. E ele vira, tipo assim, super famoso mesmo. E ela é uma atriz e tal, que nunca tá muito presente nas redes sociais, mas aconteceu que ela não segue ninguém. E aí, do nada, ela tá seguindo uma pessoa. E essa uma pessoa é justamente o ex-namorado dela, que é o vocalista ali, que é integrante da banda. E as pessoas, os fãs, ficam enlouquecidos, porque como assim ela não seguia ninguém e agora ela segue essa pessoa específica? Será que eles voltaram? O que será que aconteceu? E aí ela vai fazer um acordo pra não prejudicar nenhum nem outro, né? Dos dois namorarem na frente das câmeras, logicamente, porque no fundo eles não se gostam mais e tudo mais, mas gente, foi um dos términos mais realistas, no sentido de que a razão pra eles terminarem e sabe aquele livro que nos 80% do livro eles terminam? E aí você fica tipo, nossa, será que eles voltam? Mas você fica, tá, isso aqui eles vão voltar, sabe? Mas esse livro aqui deu pra entender tudo. E deu pra entender a relutância dos dois. De tanto terem terminado antes e voltar a se comunicar e tal. Eu gostei muito. Gente, a Sayana escreve muito bem. E eu tô doida pra ler o segundo livro. Este livro aqui eu esperava mais. Então é bom, tá? Mas eu esperava mais. Ele também segue a mesma linha do Meus Dias na Livraria Murasaki, porque ele é literatura de cura, mas eu esperava mais porque eu recebi muitas opiniões muito boas sobre o livro, e realmente é um livro muito gostosinho e tal, mas eu não sei, eu não tava engatada. Eu acho que eu tenho que ler literatura de cura quando eu quero ler literatura de cura. E eu acho que eu estava me forçando a ler na época que eu li A Inconveniente Loja de Conveniência. Talvez. Enfim, talvez eu dê uma chance no futuro, porque ele lançou A Inconveniente Loja de Conveniência 2. Mas por enquanto é um livro... É bom, tá? Crônicas 5. Esse eu não gostei tanto quanto Crônicas 3, que eu acho que é um outro livro que eu tenho, que eu já li, que é por isso que eu comprei esse 5. Mas é um livro de crônicas, então ali estão reunidas as crônicas de vários autores, inclusive Carlos Drummond de Andrade e tal. E eu vou colocar ele aqui, porque eu gostei, mas assim, não foi uma das melhores crônicas que eu já li. Sem Trapaça, esse foi muito gostosinho, é um livro da Englantine. E ele está aqui. Ele vai contar a história de... São dois
são dois personagens principais, né? A garota e o menino. Eles são pessoas importantes dos seus determinados países. E as famílias deles são amigas, então eles sempre eles sempre viajam juntos, sempre estão na casa do outro e tal. Só que eles nunca tiveram um contato muito próximo. E aí, dessa vez, alguém vai falar assim, um dos amigos do menino vai... Gente, eu não lembro o nome das pessoas, eu sou péssima, tá? Um dos amigos do personagem vai duvidar que ele ficaria com a menina durante esse período que eles estão na casa do outro e tal. Só que... E faz uma aposta, eles fazem uma aposta. Aí ele vai pegar e vai contar para a menina que ele fez uma aposta com esse cara aí que ela não gosta também. É uma aposta, mas ela tá sabendo. Então é uma emboscada pro outro menino, porque daí eles vão conseguir. Eles vão ganhar, né? Os dois vão ganhar, porque aí ela vai pedir pra. Os dois vão sair ganhando, é isso que importa. E será que eles vão ficar juntos no final? Dandanã. Mas é muito gostoso, muito gostoso. As Aventuras de Mike é mais ou menos na mesma vibe de Princesa Desastrada. Eu ri bastante das piadas de pai, gente, juro pra vocês. Eu sou péssima, eu ri bastante das piadas de pai. Mas é um livro pra criança e eu gostei, é bom, tá? Mas eu não, realmente não é a minha... Não é minha faixa etária. Não é minha faixa etária. Tempestade de Estrelas, esse é muito gostoso de ler. Nossa, que livro bom. E a mulher, ela é uma atriz famosa e ela vai pra uma cidade do interior e ela acaba se encontrando com esse moço aí, que eu não lembro o nome dele também, mas ele é meio que odiado, tipo, as pessoas olham pra ele com uma cara meio torta, assim, e no final das contas, eles vão ficar juntos. E, inclusive, eu adoro o universo da Alice Almeida, porque são livros muito gostosinhos de ler, são livros rápidos e tal, de romance, em sua maioria. Acho que todos são de romance, na verdade. E os personagens se aparecem na história do outro. Então, tipo, depois, mais pra frente, eu li também Sim Chef. E os personagens de Tempestade de Estrela aparecem em Sim Chef como jurados do reality. É muito legal. Mary Lou, a diva. Cara, não é uma obra-prima. Não, é muito bom. Pior que Champion é muito bom. É a finalização de uma trilogia, a trilogia Legend. Eu li o primeiro, que é Legend, depois Prodigy, e depois tem Champion. E eu fiquei enrolando muito pra ler Champion, porque Legend foi, assim, perfeito. Prodigy, eu demorei um tempo, então eu daria pra ele, sei lá, um bom, tá? Barra bem na pontinha aqui. Só que Champion foi muito bom, mas eu enrolei pra ler, porque eu fiquei com medo de não gostar. Porque Prodigy foi pra uma onda que eu não sei se eu consegui gostar muito. Mas Champion foi, assim, maravilhoso. Muito, muito bom mesmo. Ai, gente, eu vou botar... eu acho que eu vou botar aqui, tá? É assim, um encerramento de um capítulo. É um encerramento de uma história. É incrível, é maravilhoso. Esse livro é muito bom. Inclusive, meu irmão leu a trilogia Legend em 3 dias. Ele lê muito rápido, não tem como competir, mas ele leu em 3 dias e ele falou, eu não vou ler porque eu não vou gostar. No final ele começou a ler em 3 dias e adorou. E olha que ele não lê distopia, né? O que ele leu foi, tipo, já leu, assim, que ele gosta bastante. A Percy Jackson, que leu todos, né? E Rangers, a Ordem dos Arqueiros, que é um livro também que eu amo a série. E ele tem todos também, ele leu, gosta bastante. Enquanto o Universo não Desmoronar, eu recebi esse livro da Adriele. Ai, eu amei. Esse livro é muito gostosinho. Ele é uma história de romance entre 2 personagens aí. E, se não me engano, eu não lembro se o nome dela é Isabela ou se Isabela é o nome da menina que morreu. Mas tem essa personagem principal, que ela se envolveu em um acidente de carro em que morre o pai dela e a melhor amiga. E a melhor amiga era a namorada desse menino aí, que, se não me engano, o nome dele é Rodrigo. Eu não me lembro, mas eu acho que é. E eles dois estão vivendo os lutos, mas eles nunca tiveram contato, assim, sabe? E depois eles começam a ter um pouco mais de contato, não sei o quê, e aí vai... É um sentimento meio estranho, porque ela era a melhor amiga da namorada dele que faleceu. Mas
Entendeu? Ah, não, eu acho que quem morre não é o pai, é o irmão e a namorada do menino, que é a melhor amiga dela. Enfim, mas assim, eles perdem pessoas muito importantes. É um livro que fala sobre luto, é um livro que fala sobre. Tem essa linha tênue de tipo assim, será que tá certo eu fazer isso e tal? Mas aí tem muitas coisas que acontecem, eu não vou contar o que que é, mas eu gostei bastante. Eu vou colocar, não sei onde. Gente, é muita coisa pra colocar. Calma, eu vou mudar um pouco a ordem aqui das coisas. A Seca, da Jane Harper. Gente, esse livro custou R$ 10. Quem acredita, levanta a mão, mas custou R$ 10. Foi numa promoção muito doida da Livraria Curitiba e daí eu comprei. Me surpreendi, porque foi R$ 10. Foi meu primeiro livro da Morro Branco que eu li também. E é um suspense de cidade pequena. É bom, tá? É bom. É um livro que eu adivinhei tudo. Eu não sei, gente. Eu não sei o que acontece com a minha cabeça. Mas quando eu tô lendo um livro de suspense, normalmente eu consigo acertar as coisas. Não sei o que acontece. Só que eu gostei bastante da escrita. A escrita é muito fluida. É um livro que, assim, você vai ler pelo conforto de ser um livro bom, gostoso de ler, sabe? Mas é um livro de cidade pequena. Eu vou deixar aqui atrás de Empregada, porque Empregada eu acho que me surpreendeu um pouquinho mais. Mas A Seca também é muito gostoso e eu gostei muito da escrita. Gente, vocês acreditam que de novo fechou aqui o celular porque o armazenamento tava cheio? Eu nem lembro mais o que eu tava falando. Mas eu descobri que tinha um vídeo de 1h20 que eu tinha gravado no bolso, que tava na galeria, e por isso que o armazenamento ficou cheio do nada. Mas enfim, vamos lá, vamos continuar. Eu não lembro mais qual que era outra história. Eu vou dar uma checada aqui. Entre caixas. A Seca. Eu acho que eu tinha falado tudo sobre A Seca, tá? Então eu vou pular pro Entre Caixas. Mas qualquer coisa, vocês ficam com metade da minha opinião sobre A Seca. Foi muito bom. Eu botei ali atrás de Empregada. Entre Caixas é outro livro da Caroline Dias, que é a mesma autora desse aqui, ó, Onde as Estrelas Não Brilham. Mas eu não sei se eu entendi o livro e eu não sei se eu gostei. Então eu vou botar ele aqui. Acho que depois de Até que a Morte nos separe. Até que a Sorte nos separe. Porque assim, foi um livro que eu entendi o começo, eu gostei do suspense, do thriller e tal. Que eles são dois garotos, um é adotivo, e aí essa mulher que tá criando eles e tal, ela é meio esquisita, tem várias coisas ali no meio, eles fogem, etc, etc. Só que eu não consegui entender, eu acho, o livro. E eu fiquei meio confusa, então vou deixar aqui, infelizmente. Mas eu gosto da escrita da Carol. Depois nós temos Sim, Chefe. Esse é o livro que eu falei pra vocês, da Alice Almeida, que ele aparece os personagens de Tempestade de Estrelas, e foi o que eu mais gostei. Ele fala sobre um reality de comida, e ele é um chefe, ela é uma chefe também, e eles vão participar desse reality juntos, então eles são inimigos, mas ao mesmo tempo... e a gente sabe, né, gente? Ai, cara, é muito legal, é muito gostoso. E eu me senti assistindo Masterchef, muito legal. Depois nós temos Meu Clichê de Natal, da Carol Sena, também é um livro nacional. E esse foi bem gostosinho de ler. Eu li, inclusive, no Natal. E é muito bom, nota 10. Vou deixar ele bem aqui. Cara, vou deixar aqui, na verdade. Porque eu gostei de Fake Dele com Benefícios mais do que eu gostei de Meu Clichê de Natal. Só que ao mesmo tempo, Meu Clichê de Natal é um livro menor, então não tem como comparar tanto. E tem a ver com que... eu não sei. Será que eu passo tudo pra cá? Não, eu vou deixar aqui. Eu acho que esse passa pra cá. Agora faz sentido. Tá bom. Não leve muito a sério o que eu tô fazendo, tá, gente? É só pra eu conversar sobre os livros com vocês. E por último, melhor do que nos filmes, eu li acho que no 45 do segundo tempo. Foi quase no dia do ano novo, se não me engane. E no dia da virada, né? O último dia do ano. E eu gostei, tá? Eu achei que eu não ia gostar, porque eu não conheço nenhuma referência dos que estão na capa ali. Eu não assisti nenhum filme, gente, juro pra vocês. Eu preciso assistir, eu preciso fazer uma maratona de comédias românticas dos anos 2000 e tal, que todo mundo já assistiu, que todo mundo gosta, porque eu nunca assisti. Mas, então, eu gostei do livro. Só que eu não gostei da Liz. Eu acho que é a Liz que é a... Eu gostei muito do Bennett. Mas eu não gostei da Liz. Assim, eu gostei dela, me simpatizei, mas ela
Eu não sei o que acontece. Eu não queria não ter gostado dela. Eu achei que ela tinha potencial, sabe? Mas a história é muito bonitinha. Mas se você me contar, eu não me lembro direito o que que era. Eu vou deixar aqui. É isso. Então, gente, tá assim. Eu não acho que vocês devem levar minha opinião muito a sério. Mas esses aqui de cima, A Lanterna das Memórias Perdidas, Recursão, Babel, Prometo Não Se Apaixonar, eu recomendo de olhos fechados. Leiam, se você quer entrar no mundo de literatura asiática, ficção de cura, leia A Lanterna das Memórias Perdidas. Se você quiser entrar no mundo da ficção científica, leia Recursão. Se você quiser entrar no mundo de ficção histórica e tal, e você tem coragem de encarar um livro desse tamanhão, leia Babel. Se você quer um romance que não é mais 18, é mais 16, e que é muito fluida a história e tal, se passa no Natal ainda por cima, leia Prometendo Se Apaixonar. Até o... Ai, gente. Tá, vamos ver. Até o Bom Tá, que é aqui nas Aventuras de Mike, eu recomendo pra vocês. Leiam. Mas os que eu sei que, tipo, a maioria das pessoas vai gostar mesmo, vai ser Obra-Prima e muito bom, nota 10. Mas assim, eu não sei explicar, não tá tão bem dividido quanto eu gostaria, porque até Entre Farsas e Beijos aqui, ó, da Caroline Dias, são livros que eu super recomendaria também. Só que, tipo, aqui, esses 5 que estão aqui, né, Rose e Scorpio, esses 5 aqui, eles são livros que eu também entendo caso a pessoa não goste, entendeu? Eu não sei explicar. Como é que explica? Não explica. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu só queria mostrar pra vocês os livros que eu li em 2024, porque eu não tinha esse canal e eu não tinha mostrado ainda. E talvez em 2025 eu faça, então, um ranking desse jeito, porque aí as leituras vão estar mais frescas na memória. E eu acho que assim vai ficar mais fácil de vocês entenderem também como é que funciona. E eu também, porque eu demorei 10 anos pra fazer esse Time Maker aqui. Eu vou deixar o link na descrição, caso alguém queira fazer o seu próprio template. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E um beijo. Até o próximo. Tchau!